zum, sua. Quando a gente usa essa preposição? Assiste até o final que você vai entender. Lembrando que faltam apenas 3 dias para Declinação Sem Medo, a nossa live sobre declinação de adjetivo, que vai acontecer no dia 31 de outubro, Halloween, em 2 horários diferentes. Às 8 horas da noite na Alemanha e depois às 8 horas da noite no Brasil. Vou fazer 2 lives com o mesmo tema para garantir a participação tanto de quem mora na Europa quanto de quem mora no Brasil. Então não deixa de participar porque a live não vai ficar gravada. As preposições, tanto em português quanto em alemão, podem ter mais de um significado a depender da pergunta que elas estão respondendo. Exemplo, vamos pensar na preposição em português. Em responde a pergunta onde. Onde ele tá? Ele tá em casa. Beleza. Mas em também pode responder a pergunta quando. Quando ele chega? Em uma semana. Ele chega em uma semana. Tá vendo como uma mesma preposição pode responder a mais de uma pergunta e aí o significado dela vai mudar? Por isso, sempre que você for estudar uma preposição, sempre que você quiser saber o significado de uma preposição, a resposta não é tão objetiva assim. A resposta vai depender de qual uso você quer saber para aquela preposição. A preposição zu, ela tem também mais de um uso. Mas aqui a gente vai ver a preposição zu respondendo a pergunta wohin, ou seja, para onde, indicando um deslocamento. Importante a gente falar disso aqui. Então, zu aqui vai falar de deslocamento. É muito comum que brasileiro use a preposição zu como o to do inglês para indicar todo tipo de deslocamento. Então, eu vou para tal lugar e aí depois eu vou para e fala zu com tudo. Porque usa o to, tá com o to do inglês na cabeça, e também porque em português a gente tem duas preposições que indicam deslocamento só. A preposição para, eu vou para a escola, e a preposição a, tipo, eu vou ao banheiro. Mas cada vez mais a tá caindo em desuso. Então, em português, a gente no dia a dia usa só a preposição para mesmo para indicar deslocamento. A dificuldade vem quando a gente percebe que em alemão existem inúmeras preposições para expressar deslocamento, e cada uma vai ter um uso muito específico. A gente tem, então, por exemplo, zu, nach, e as Wechselpräpositionen. Depois de amanhã eu vou fazer uma aula só sobre Wechselpräposition para explicar quando a gente usa cada uma delas. Mas Wechselpräposition são aquelas in, an, über, auf e assim por diante. Unter. Cada uma delas, tanto zu quanto nach quanto as Wechselpräpositionen, vai ter um uso muito específico na hora de expressar deslocamento. Dependendo do tipo de deslocamento que você vai expressar, você vai usar uma preposição ou a outra. Para não te confundir, aqui a gente vai falar especificadamente dos usos do zu, da preposição zu, respondendo a pergunta wohin. O primeiro uso que a gente tem de zu é junto com uma pessoa. Como assim? Sempre que eu quero indicar que eu vou para pessoa, eu vou usar a preposição zu. Então, eu vou para minha avó, tipo, para casa da minha avó, né? Eu vou usar zu. Eu vou pro médico. Médico não é uma pessoa, não é uma profissão de uma pessoa. Então, eu vou usar a preposição zu. Então, eu já dei 2 exemplos, né? Eu vou para minha avó, eu vou pro meu tio, eu vou pro meu amigo, né? A categoria da pessoa na tua vida, digamos assim. Ela é minha avó, ele é meu amigo. Segundo exemplo, com profissão, então eu vou pro médico, eu vou, sei lá, pro padeiro, eu vou pro cabeleireiro, também usa zu, porque profissão é pessoa. E o terceiro uso é quando eu vou, coloco um pronome. Eu vou aí até vocês, né? Eu vou até vocês, eu vou aí para onde... Eu vou para você, é que em português isso não faz o menor sentido. Vamos ver como fica, então, em alemão, quando a gente está usando zu mais uma pessoa. Ich gehe zu... também eu posso... Esqueci de falar nome próprio de pessoa, né? Ich gehe zu Jakob. Jakob é um nome próprio de uma pessoa, então quando eu falo que eu vou para a casa do Jakob, ich gehe zu Jakob. Nome próprio de pessoa. Agora, vamos falar da posição que a pessoa ocupa na tua vida. Então, Oma. Ich gehe
zu, oma. Mas isso aqui está incompleto. Por quê? Olha o que eu escrevi aqui em cima. Zu sempre vem acompanhada do caso dativo. Isso significa que o substantivo ou o pronome que eu colocar junto com zu vai estar declinado no dativo. Oma não é uma palavra feminina? O artigo definido feminino no dativo é der. Então, eu vou para vovó, né? Eu vou para casa da vovó, ich gehe zu der Oma. Só que em português eu não falo tipo a casa do homem, ao invés de falar a casa de o homem, tipo de o vira o. Em alemão, zu der vai virar sua, ich gehe zur Oma. Eu vou pra minha avó, pra casa da avó. E se fosse ao invés de zu der, sua, então, na verdade, se a gente abre, tem ali zu der. E se fosse ao invés de zu der, eu quiser falar que eu vou pra minha avó? É fácil, é só eu pegar esse artigo feminino, pegar essa terminação do artigo definido e colocar nos meus outros tipos de artigo. Zu einer, zu meiner, zu seiner. Então, ich gehe zu meiner Oma. Agora vamos dizer que eu vou pro médico. Ich gehe Arzt. Médico não é uma palavra masculina? Qual é o artigo masculino no dativo? Não é dem? Zu dem Arzt. Só que a gente vai juntar. Zu dem vai virar zum. Isso aqui é muito simples. O zua é zu der, o zum é zu dem. Não tem nenhum segredo aqui. O que eu tô fazendo é dar do, ao invés de falar da mais do, tá? Eu tô só juntando a preposição com o artigo, mesclando os dois. Eu não tô entrando muito no detalhe aqui dem, der, dos artigos no dativo, porque eu sei que disso você já sabe. Eu só tô a tabelinha todo mundo já tem decorada. Eu quero te mostrar como a gente usa na prática a preposição zu. E por último, falando de pessoa, a gente vai usar o zu quando eu quiser usar um pronome. Mia, dia, im, tudo no dativo, porque zu vem sempre com dativo. Então, por exemplo, digamos que eu criei uma situação para te explicar, para dar essa frase de exemplo. Digamos que a gente está passando o carnaval no Rio de Janeiro. Aí a gente marcou de se encontrar, eu tô numa casa, você tá na outra, vocês estão em outra casa, e aí a gente quer ir para um bloco. Só que vocês já estão na rua, vocês estão no metrô e eu ainda tô saindo de casa. Aí eu te digo, não, ao invés da gente se encontrar no bloco, espera aí, eu vou até vocês. Eu vou até vocês. E de lá a gente vai junto. Olha, eu vou até vocês. Eu não tô indo para uma pessoa. Vocês é pessoa. Então, ich gehe zu euch. Ich gehe zu euch. E aí aqui o tema do vídeo, né? Zu, zum ou sua. Os três são a mesma preposição. Zu. A única diferença é que zum e sua eu vou usar com os artigos definidos do dativo, que são dem e der. Dem, masculino e neutro. Der, feminino. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar zu com esse artigo e vai virar uma palavrinha só. Mas na realidade, a preposição é a mesma. É mais importante você saber quando usar zu de maneira geral do que essa flexãozinha. Essa flexão é um detalhe. Então aqui a gente tem os exemplos de zu sendo usado com pessoa. Zu também pode ser usado com nome próprio de pessoa, que nem a gente viu aqui, que é zu Jakob, mas também nome próprio de instituição. Por exemplo, quem mora na Alemanha vai saber, tem um mercado chamado Edeka. Edeka é o nome do mercado.
Se eu vou dizer, então, que eu vou pra Edeka, ich gehe zu Edeka. E por que não é zum ou tsua? Porque, assim como Jakob, Edeka é nome próprio, não tem artigo. Não é o Jakob em alemão ou a Edeka. É Edeka, é Jakob. Então, a gente vai falar ich gehe zu Edeka, nada mais. Ich gehe zu Edeka, ich gehe zu Aldi, ich gehe zu, keine Ahnung, Carrefour, né, em português. Zu com nome próprio, sempre. Mesmo que a gente vá para dentro daquele lugar, a gente não vai usar uma Wechselpräposition. A gente vai usar a preposição zu para indicar que a gente vai para um nome próprio. E o terceiro uso é para expressar que você vai em direção a algum lugar. Eu não vou entrar naquele lugar, mas eu estou indo em direção àquele lugar. E isso é o que eu vejo o brasileiro mais errando, por isso que eu deixei por último. Quando você me diz, ich gehe zum Supermarkt, zum porque Supermarkt é masculino dativo é dem, então zu dem, tá? Eu posso falar zu dem? Pode. É mais comum você ouvir zum do que zu dem, mas zu dem não tá errado. Em português, o presente de o homem tá errado, né? É do homem. Em alemão, zu dem não tá errado, mas não é tão usado. Então, zum. Ich gehe zum Supermarkt. Eu até me perdi, eu tava falando que quando você vai falar ich gehe zum Supermarkt, você não tá falando que você vai pro mercado fazer compra. Porque para fazer isso tem que entrar. E em alemão, quando você expressa direcionamento, querendo indicar que você vai entrar naquele lugar, você não usa zu, você usa uma Wechselpräposition que a gente vai ver. Eu vou usar zu quando eu quiser dizer, então, que eu vou em direção àquele lugar. Estou indo para lá, em direção ao supermercado. Ou quando eu quero dizer que eu vou para a porta daquele lugar e te encontro lá na porta para a gente resolver uma questão. Tipo assim, eu tenho que te entregar sua bolsa que você esqueceu na minha casa. Ah, você está no supermercado? Ok, ich gehe zum Supermarkt. Você vem, sai, me encontra e eu te entrego tua bolsa. Outro caso é ich gehe zur Schule. Eu vou para a escola, sua, porque Schule é feminino, der, zu der Schule. Mas eu junto, para facilitar minha vida, sua. Ich gehe zur Schule significa que eu estou indo em direção à escola. Não significa que eu estou indo lá dentro ter aula. Não significa que eu estou indo lá dentro conversar com a professora do meu filho. Se eu vou entrar, eu uso uma outra preposição, que não zu. Zu é direcionamento. E a frase, eu quis fazer essa frase de propósito, porque a frase que é zur Schule, além do sentido literal de deslocamento, tem um sentido um pouco mais figurado, que é, digamos que eu tenho 16 anos, saudades de ter 16 anos, e aí alguém me pergunta, Amanda, você faz faculdade de quê? Aí eu te falo, nein, ich studiere nicht, eu não faço faculdade, ich gehe noch zur Schule, eu ainda vou para a escola. E aí eu tô usando zu porque eu não tô falando de direcionamento, de deslocamento que eu vou para dentro do prédio. Eu tô só falando que eu ainda sou estudante em idade escolar, que é a Schule. Esses são os 3 usos do zu. Eu sei que o título da aula é zu zum Zur, mas eu quis mostrar que esse detalhe é pouco relevante. Ele é um detalhe. Eu posso falar zu der ou zu dem, ao invés de falar zur, zum, se o zur, zum ainda me confundem. O que é importante eu saber? Esses 3 usos do zu, eu não uso zu para indicar que eu vou para dentro de um lugar. E é importante eu saber que zu vem com dativo. Isso é importante eu saber. É isso, me conta aqui embaixo o que você achou dessa aula, se você entendeu, se zu te confundia e parou de confundir agora. Me conta aqui que eu tô curiosa. E eu te vejo na nossa live do dia 31 de outubro, às 8 horas da noite, da Alemanha ou do Brasil. Tschüss!